5 coisas que eu gostaria de saber antes de gastar anos acreditando que dinheiro era a resposta. Para um segundo e pensa nisso. Quantos homens mais velhos você conhece que acham que a única carta que jogam é a financeira? Que acreditam, no fundo, que a diferença de idade só se sustenta se vier acompanhada de jantar caro, carro bom, viagem chique? E aqui está o que ninguém te conta. Isso não só não é o que realmente atrai, como muitas vezes faz o efeito contrário. Eu sei que parece contraintuitivo. A cultura inteira reforça essa ideia. Filme, série, propaganda, tudo empurra a narrativa de que homem mais velho compra a atenção de mulher mais nova. Mas quem realmente presta atenção em relacionamentos reais, não em estereótipo de novela, percebe um padrão bem diferente. O dinheiro pode abrir uma porta, mas ele não é o que faz alguém querer ficar do outro lado dela. O que realmente pesa tem a ver com maturidade emocional. E maturidade emocional não vem com preço na etiqueta. Vem de anos vividos, de erros processados, de uma relação com você mesmo que simplesmente não existe aos 22 anos, por mais esforçado que alguém seja. É isso que separa um homem mais velho que é genuinamente atraente de um homem mais velho que só está tentando compensar alguma insegurança com o cartão de crédito. Aqui está o plano. Vou te mostrar 5 características reais, comportamentais, não financeiras, que fazem a diferença de idade se tornar um ativo, não uma desculpa. Coisas que, curiosamente, muitos homens mais velhos já têm, mas nunca aprenderam a reconhecer ou usar a seu favor, porque estavam ocupados demais achando que precisavam competir no quesito errado. Isso não é sobre te ensinar a manipular alguém mais nova, nem sobre romantizar diferenças problemáticas de poder. É sobre entender com honestidade o que realmente constrói atração e respeito numa relação, independente da idade de quem está do outro lado. Fica comigo até o fim, porque o último ponto é o que mais separa homens que envelhecem bem de homens que só envelhecem. 1. Ele não precisa da validação dela para se sentir seguro. Eu estava errado sobre o que realmente separa um homem mais velho atraente de um homem mais velho que só parece estar tentando demais. Achei por muito tempo que era sobre recursos, capacidade de proporcionar coisas, experiências, conforto material. Só que isso é só a superfície. O que realmente pesa está um nível abaixo disso. Pensa em 2 cenários. No primeiro, um homem mais velho está numa conversa com alguém mais nova e o tempo todo ele está, sutilmente, tentando garantir que ela está impressionada, mencionando onde trabalha, o que possui, onde já viajou, meio que provando seu valor através de credenciais. No segundo, um homem mais velho está na mesma conversa, genuinamente curioso sobre quem ela é, confortável com silêncios, sem nenhuma pressa de provar nada. Qual dos dois parece mais seguro de si? A resposta é óbvia quando você vê de fora, mas incrivelmente difícil de perceber em si mesmo quando você é a pessoa fazendo isso. Esse primeiro comportamento tem um nome simples: insegurança disfarçada de generosidade ou de status. E o problema é que, por mais sutil que seja, ele é sentido do outro lado quase instantaneamente. Existe uma diferença enorme entre um homem que compartilha algo sobre a própria vida, porque a conversa naturalmente levou até ali, e um homem que insere informações estrategicamente para parecer mais impressionante. A segunda versão, mesmo com boas intenções, comunica que ele precisa da aprovação dela para se sentir bem consigo mesmo. E isso é o oposto do que costuma ser percebido como atraente, em qualquer idade. Aqui está o que realmente muda o jogo. Segurança genuína não precisa ser anunciada. Ela aparece na forma como alguém ocupa espaço sem tensão, como reage a uma discordância sem ficar na defensiva, como lida com um silêncio na conversa sem sentir necessidade de preenchê-lo com mais uma conquista mencionada casualmente.
É sutil, mas é absolutamente perceptível. Isso tem uma raiz interessante. Quando um homem mais velho ainda está buscando validação externa, seja da idade dela, seja da reação dela ao seu status, geralmente é porque ainda existe, em algum nível, uma pergunta não resolvida sobre o próprio valor. E, paradoxalmente, é exatamente essa pergunta não resolvida que faz com que ele tente compensar com coisas externas, o que, por sua vez, é sentido como insegurança, não como confiança. Já um homem que resolveu essa pergunta internamente, que sabe seu valor sem precisar que ninguém confirme isso a cada interação, carrega uma tranquilidade que simplesmente não pode ser comprada. Ele não está ali para ser aprovado, está ali porque escolheu estar, e essa escolha, vinda de um lugar de completude e não de carência, é sentida de forma completamente diferente. Isso não significa esconder conquistas ou fingir que elas não existem. Significa parar de usá-las como moeda de troca emocional. Compartilhar porque faz parte de quem você é, não porque você precisa que isso feche a venda. Guarda essa ideia, porque o próximo ponto é uma consequência direta dela. Quando você não precisa de validação, você automaticamente ganha uma clareza que a maioria das pessoas mais jovens ainda não desenvolveu. 2. Ele sabe o que quer e não tem medo de dizer. Isso muda tudo sobre como clareza é percebida numa relação. Não é sobre ter todas as respostas da vida resolvidas, é sobre não fingir que quer algo que na verdade não quer. Um dos privilégios silenciosos de ter vivido mais tempo é simples de descrever, mas raro de encontrar. Você já errou o suficiente para saber o que não funciona para você. Já se meteu em situações que pareciam certas no papel e descobriu na prática que não eram. Esse processo, com o tempo, deixa um mapa. E esse mapa é o que separa um homem que sabe articular o que busca de um homem que ainda está descobrindo tudo isso pela primeira vez, tateando no escuro. Repara na diferença prática disso numa conversa. Um homem sem essa clareza tende a responder perguntas sobre o que quer de forma vaga, evasiva, ou moldando a resposta para agradar quem está perguntando: ah, sei lá, vou vendo, depende, o que vier. Já um homem que desenvolveu clareza interna consegue dizer com simplicidade e sem drama: eu quero isso, não quero aquilo, e tudo bem se isso não combinar com o que você procura. Essa segunda resposta, mesmo sendo mais direta e potencialmente mais arriscada, é sentida como muito mais atraente, porque comunica alguém que se conhece, não alguém que está esperando para descobrir quem deveria ser a partir da reação do outro. Essa clareza também aparece nas coisas pequenas do dia a dia, onde jantar, o que fazer no fim de semana, como estruturar o próprio tempo. Um homem que já sabe o que gosta, sem precisar de validação externa para ter opinião, cria uma sensação de estabilidade ao redor dele. Não porque ele impõe suas preferências, mas porque ele tem preferências, ponto final, e isso já é raro o suficiente para se destacar. Existe uma armadilha comum aqui que vale mencionar. Clareza não é o mesmo que rigidez. Não é sobre ser inflexível ou incapaz de considerar o que o outro quer. É sobre ter um centro de gravidade próprio antes de entrar na negociação, em vez de chegar vazio, esperando que a outra pessoa preencha essa falta de direção por você. Isso conecta diretamente com a autenticidade percebida. Quando alguém expressa desejos e limites com naturalidade, sem pedir desculpas por eles, isso comunica um nível de autoconhecimento que simplesmente não se constrói rápido, leva tempo, leva experiência, leva a ter passado por relações e situações suficientes para saber na prática o que realmente importa para você. E aqui está o ponto mais interessante. Essa clareza tende a atrair exatamente o tipo de conexão que combina com quem a pessoa realmente é, porque ela para de tentar ser compatível com todo mundo e começa a ser genuinamente ela mesma, deixando quem se encaixar naturalmente.
Isso é algo que dinheiro não compra e que juventude, por si só, raramente tem tempo de desenvolver. E é exatamente essa clareza que alimenta o próximo ponto. Porque saber o que você quer é a base de como você lidera uma interação sem precisar competir por espaço. 3. Ele não compete. Ele lidera com calma. Existe uma diferença enorme entre impor presença e simplesmente ocupá-la. E é exatamente essa diferença que separa homens que envelhecem com autoridade tranquila de homens que, mesmo mais velhos, ainda carregam a energia ansiosa de quem sente que precisa provar alguma coisa o tempo todo. Competir constantemente por atenção, por espaço na conversa, por ser o mais interessante da sala, é um comportamento que costuma vir de um lugar específico. A sensação de que, se você não se destacar ativamente, você vai ser esquecido ou desvalorizado. É uma energia que, mesmo sutil, é sentida. Cria tensão. Faz uma interação parecer uma disputa, mesmo quando ninguém verbaliza isso. Já a liderança calma é outra coisa completamente diferente. Ela não precisa de plateia. Ela não precisa vencer a conversa. Ela simplesmente está presente, ocupando espaço sem pedir licença, mas também sem exigir atenção. Existe uma tranquilidade em quem já não sente necessidade de provar que está no controle, porque já sabe internamente que está. Isso aparece em coisas pequenas do cotidiano. Na forma como alguém toma uma decisão sem precisar debater cada detalhe. Na forma como reage a um imprevisto sem entrar em pânico ou em irritação. Na forma como conduz uma situação desconfortável sem se alterar, sem se justificar excessivamente, sem precisar que todos concordem com o que foi decidido. Esse tipo de estabilidade emocional não é performance. É resultado direto de anos vivendo, errando, ajustando e aprendendo que a maioria das coisas que pareciam catástrofe, na hora, na verdade, não eram. Essa calma tem um efeito interessante em quem está por perto. Ela é contagiante. Quando alguém não está operando a partir de ansiedade ou necessidade de controle, isso cria um espaço onde a outra pessoa também consegue relaxar. Ninguém precisa competir por atenção com quem já não está competindo por nada. Vale reforçar uma coisa importante aqui. Liderar com calma não é o mesmo que ser passivo ou não ter opinião. É sobre ter presença sem precisar impô-la à força. É a diferença entre alguém que domina uma sala porque grita mais alto e alguém que domina uma sala porque, quando fala, as pessoas naturalmente prestam atenção, não por volume, mas por peso genuíno. Isso é algo que simplesmente não se constrói da noite para o dia, e é exatamente por isso que costuma ser mais presente em homens que já viveram o suficiente para parar de competir por validação e começar a existir de forma estável a partir de si mesmos. E essa mesma calma é o que abre espaço para o próximo ponto, porque só quem não está ocupado demais tentando se destacar consegue realmente escutar o que o outro está dizendo. 4. Ele escuta de verdade, porque já não precisa provar nada. Repara numa coisa que acontece o tempo todo, mas que quase ninguém nomeia. Na maioria das conversas, as pessoas não estão realmente escutando, estão esperando a vez de falar. Enquanto o outro fala, a mente já está formulando a próxima resposta, a próxima história, o próximo comentário que vai manter a atenção voltada para si. Isso é comum. E é exatamente por isso que escuta genuína, quando acontece de verdade, se destaca tanto. Homens mais velhos que já resolveram a necessidade de provar valor constantemente tendem a desenvolver uma capacidade diferente, a de escutar sem estar, ao mesmo tempo, calculando o que dizer em seguida. Isso parece simples, mas é raro, porque escutar de verdade exige deixar de lado, por um momento, a própria agenda. E só consegue fazer isso quem não está mais ansioso para ser o centro da conversa. Isso muda completamente a qualidade de uma interação. Quando alguém sente que está sendo genuinamente ouvido, não apenas tolerado até chegar a vez do outro falar,
Isso cria um tipo de conexão que nenhuma experiência cara ou presente elaborado consegue replicar, porque a atenção real é, na prática, um dos recursos mais escassos que existem. Todo mundo pode pagar um jantar bom. Poucas pessoas conseguem oferecer atenção sem agenda por trás. Essa escuta também aparece nos detalhes. Lembrar de algo que a pessoa mencionou casualmente semanas atrás, fazer uma pergunta de acompanhamento que mostra que a resposta anterior realmente foi processada, não apenas ouvida por educação. Isso comunica algo poderoso, que a outra pessoa importa o suficiente para ser lembrada, não só entretida no momento. Existe uma razão pela qual essa capacidade tende a se desenvolver com o tempo. Quando você já não precisa que cada conversa reforce sua própria importância, sobra espaço mental para realmente prestar atenção no que está sendo dito. Homens mais jovens, muitas vezes ainda construindo identidade e validação social, tendem a escutar filtrando tudo pela pergunta implícita: como isso me afeta, como isso me faz parecer. Já quem já resolveu boa parte dessa pergunta internamente, consegue escutar por curiosidade genuína, não por necessidade. Isso não quer dizer que homens mais velhos são automaticamente bons ouvintes. Muitos não são, principalmente quando ainda carregam inseguranças não resolvidas, independente da idade. Mas quando essa maturidade emocional realmente existe, escuta genuína costuma ser um dos primeiros sinais visíveis dela. Vale um lembrete simples e prático aqui. Escutar de verdade não significa ficar em silêncio esperando a vez de falar. Significa fazer perguntas que aprofundam o que foi dito e reagir ao conteúdo real da resposta, não a uma versão editada na sua cabeça enquanto a pessoa ainda estava falando. Esse tipo de presença atenta é algo que nenhuma quantia de dinheiro compra. E é exatamente o tipo de coisa que constrói confiança de forma muito mais duradoura do que qualquer gesto material. E isso nos leva ao último ponto, talvez o mais importante. Como essa mesma maturidade lida com os momentos em que as coisas não saem perfeitas. 5. Ele lida bem com rejeição e imperfeição, a dele e a dela. Chegamos ao ponto que, na minha opinião, mais separa homens que realmente amadureceram emocionalmente dos que só acumularam anos de vida sem processar muito do que aconteceu neles. Todo mundo, em algum momento, já foi rejeitado, já cometeu erro grande, já perdeu algo que importava. A diferença não está em quem passou por isso, todo mundo passa. A diferença está em como cada pessoa processou essas experiências e o que sobrou depois delas. Um homem que ainda não processou suas próprias decepções costuma carregar isso de formas indiretas. Fica na defensiva com facilidade, tem dificuldade de admitir erro, reage de forma desproporcional a pequenas frustrações ou trata cada imperfeição da outra pessoa como algo insuportável, porque ele mesmo nunca fez as pazes com as próprias. Já um homem que realmente processou suas perdas ao longo da vida carrega uma tranquilidade diferente, porque ele já sabe, na prática, que rejeição não é o fim do mundo, que erro se corrige, que ninguém é perfeito, incluindo ele mesmo. Essa tranquilidade aparece de formas muito concretas, na forma como ele reage quando um plano muda de última hora, sem se desestabilizar. Na forma como ele lida com um não, sem levar para o pessoal de forma exagerada. Na forma como ele aceita uma crítica, considerando o que faz sentido nela, sem entrar em modo de defesa automática. E especialmente na forma como ele lida com as imperfeições da outra pessoa, sem tentar consertá-la, sem julgamento desproporcional, com a mesma compreensão que ele desenvolveu consigo mesmo ao longo do tempo.
Isso é, no fundo, o oposto da insegurança disfarçada de generosidade financeira que mencionamos lá no início. Porque quem ainda não fez essa paz interna tende a compensar de formas externas, tentando controlar a situação através de presentes, de gestos grandiosos, de tentativas de consertar a relação com o dinheiro sempre que surge desconforto emocional. Já quem já processou suas próprias imperfeições não sente essa necessidade. Ele consegue estar presente no desconforto sem precisar comprá-lo para fora. Essa maturidade também aparece em como ele encara o próprio envelhecimento, sem tentar disfarçar ou competir com quem é mais jovem, mas também sem se diminuir por causa da idade. Ele simplesmente existe onde está, com a experiência que tem, sem drama em relação a isso. No fim, o que realmente atrai não é a ausência de imperfeição, é a capacidade de lidar com ela na própria vida e na do outro, sem pânico, sem controle excessivo, sem precisar comprar estabilidade emocional que só se constrói com tempo e processamento real. E é exatamente essa combinação: segurança interna, clareza, presença calma, escuta genuína e paz com a própria imperfeição, que faz a diferença de idade deixar de ser uma desvantagem a ser compensada e passar a ser simplesmente parte de quem ele é. Aqui está a verdade desconfortável. Se a única coisa que você tem para oferecer é dinheiro, você não construiu nada, só comprou tempo emprestado. As 5 características que vimos aqui não se compram, não se fingem e não aparecem da noite para o dia. Elas são o resultado de anos realmente vividos, não apenas anos passados. Então te pergunto, sem filtro, qual dessas características você já tem? E qual delas você sabe no fundo que ainda precisa trabalhar? Comenta aqui embaixo, quero ler cada resposta e vou responder pessoalmente o máximo que conseguir.